Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Luciano e no vídeo de hoje nós vamos falar a respeito de um tema que é muito importante para que nós possamos compreender a nossa atual situação socioeconômica, né? Que é a questão da meritocracia. Para você, existe meritocracia no sistema econômico capitalista? É justamente a respeito disso que nós vamos falar nesse vídeo aqui hoje. Bom, na minha percepção existem duas visões mais extremadas do assunto, né? Uma delas é a visão de que meritocracia de fato existe e que, portanto, o indivíduo ele ascende economicamente, socialmente através do seu trabalho, do seu esforço e, portanto, ele merece, né? Ele é merecedor dessa sua posição social e econômica, né? Porque ele conquistou através do seu próprio mérito e dessa forma o sistema de mercado funciona de forma plena e qualquer tentativa, né, de crítica é uma tentativa de instaurar uma sociedade socialista ou comunista, né? No intento de expropriar a propriedade privada e centralizar o poder, né? Por outro lado, nós temos uma visão que reconhece que a meritocracia é um mito, justamente porque o sistema econômico capitalista é um sistema no qual vigora a exploração de classes, né? Vigora a exploração da classe trabalhadora e que, portanto, é um sistema econômico de privilégios no qual determinada classe ascende economicamente e socialmente em detrimento de todo um segmento social que é marginalizado, né? É claro que essas duas visões observáveis hoje no debate, muitas vezes, são visões com doses cavalares de ideologia, né? Mas é necessário nós abstrairmos essa ideologia para podermos jogar luz à questão, né, se existe ou não meritocracia. Nós podemos definir meritocracia como a ascensão socioeconômica dos indivíduos através do seu trabalho, do seu esforço, né? Dessa forma, o indivíduo que ascende economicamente, ele é merecedor, ele tem um mérito, né, dessa ascensão econômica. Mas a realidade é muito diferente. Existem diversas variáveis que contribuem ou não para a nossa ascensão socioeconômica e boa parte delas está, obviamente, muito longe do nosso poder, estão muito longe do nosso alcance, né? Justamente porque são variáveis humanas e sociais que não dependem de nós, né? São variáveis que dependem exclusivamente da nossa sina, né? Da nossa sorte, da nossa fortuna. E a exemplo disso nós temos, por exemplo, a herança, né? Quando nós analisamos do ponto de vista do indivíduo, a herança é obviamente uma certa sorte, uma certa fortuna que o indivíduo tem e que contribui muito para a sua ascensão socioeconômica. Mas é claro que a herança é algo mais óbvio, algo mais palpável, que está mais explícito, né? Nós temos diversas outras variáveis, como por exemplo o núcleo familiar, uma boa formação. Nós temos também as habilidades inatas de cada indivíduo, né? E como exemplo disso, nós temos, por exemplo, é um exemplo que é muito usado, mas é um exemplo bom para poder tornar mais explícito o argumento aqui, que é o Neymar, né? O Neymar é um ótimo exemplo nesse caso, porque ele é um exemplo mais extremo, mas que é possível observar aí que a meritocracia de fato ela é algo completamente inexistente e irreal, né? O fato do Neymar ganhar a quantidade de dinheiro que ele ganha hoje, obviamente não é devido especificamente à questão do trabalho e do esforço, né? Existiram, com certeza existem muitos indivíduos que se esforçam e que trabalham duro, né? Mas que não conseguem ter as mesmas habilidades que o Neymar tem jogando bola, né? Essas habilidades elas podem ser atribuídas a uma certa sorte que o Neymar teve, né? Uma certa fortuna. E também o fato dessa habilidade, né, de ser um bom jogador de futebol ser valorizada também é uma sorte, uma fortuna dos tempos do Neymar, né? Existiram muitos indivíduos extraordinários, inclusive existem muitos indivíduos extraordinários em diversas áreas, mas que são áreas que muitas vezes não são valorizadas e, portanto, esses indivíduos não conseguem oferir os ganhos que, por exemplo, o Neymar ofere, né? Justamente porque ele nasceu numa época correta para as suas habilidades, né? Embora o trabalho, o esforço, ele de fato contribua, né, em geral, para uma ascensão socioeconômica, ainda assim é apenas uma parte do todo que determina essa ascensão, né? Sem sombra de dúvida, você ter uma família bem estruturada, você ter uma educação adequada, né? Você ter habilidades que são valoradas pelo mercado, né? É algo de extrema importância, né, na determinação da sua ascensão na sociedade, né? Recentemente eu li um livro do Michael Sandel, né, chamado A Tirania do Mérito. E esse livro é um livro bem interessante porque além do autor apontar que a meritocracia é de fato um mito, né, e na minha opinião é uma utopia, ele aponta que
ainda assim existe uma ilusão de meritocracia instaurada na sociedade que faz com que os indivíduos que ascenderam economicamente tenham a percepção de que essa ascensão foi devido ao seu próprio mérito, né? Isso faz com que o estima social desses indivíduos se eleve muito, ao passo que, se esses indivíduos acreditam que sua ascensão foi devido ao seu próprio mérito, obviamente a percepção deles a respeito daqueles quem não ascenderam é uma percepção deturpada, né? De que esses indivíduos não merecem, não trabalharam duro, etc, etc. E essa é uma visão que gera além de gerar uma arrogância meritocrática, gera um ressentimento daqueles que não conseguiram, fazendo com que haja uma relação de vencedores e de perdedores na sociedade. Isso é algo muito importante, porque além da meritocracia não existir, o fato de existir uma ilusão meritocrática faz com que a sociedade se torne ainda pior, né? Mas e o governo? Ele não pode instaurar uma meritocracia através de uma certa igualdade de oportunidades? Eu diria que não. Eu diria que o governo ele pode atenuar, ele pode remediar as desigualdades, né? Ele pode remediar a situação daqueles que não conseguem ascender economicamente, mas ele não pode jamais conseguir criar uma sociedade meritocrática. Ele pode apenas atenuar, né, o sofrimento daqueles que não conseguem subir, né, com os seus recursos disponíveis, né? Isso pelo fato de que as diferenças entre os homens acabam gerando diferenças econômicas, né? As habilidades de determinado indivíduo, a sua criação, o ambiente em que ele vive, a época, né, o período em que esse indivíduo vive, acaba determinando, acaba contribuindo, né, para a sua ascensão econômica. Então é impossível você colocar em patamar de igualdade, né, essas desigualdades naturais entre os homens que têm reflexos econômicos, né? Então realmente é impossível você instaurar uma meritocracia, é algo utópico, né? É algo que vai contra a natureza, mas é possível com que o governo possa atenuar, né? Fazer com que haja oportunidades mais interessantes, fazer com que os indivíduos consigam se preparar melhor, enfim, né? Há diversas formas de fazer isso, né? Uma delas, né, é a ideia da renda universal, enfim, outras vão de acordo com a ideia do bem-estar social, etc, etc. O autor, né, o Sandel, ele faz diversas críticas a essa ideia, essa retórica da ascensão, de que os indivíduos eles podem subir de acordo com as suas, né, capacidades e habilidades. Ele também faz uma crítica, de certo modo, a essa ideia de que é possível, de que é necessário preparar os indivíduos, né, para essa ascensão. Quando na realidade, muitas vezes é necessário valorar o que os indivíduos já fazem, né? Como por exemplo, por que um professor hoje ganha tão pouco? Por que um coletor de lixo ganha tão pouco, né? Por que diversos indivíduos da sociedade ganham tão pouco? É claro que a oferta de mão de obra para essas atividades, com certeza, é muito superior à oferta de mão de obra que um Neymar tem, né? É muito superior, né? A quantidade de indivíduos que consegue exercer essas atividades é muito superior à quantidade de indivíduos que conseguem exercer as atividades de um jogador de futebol que é quase único, né? E portanto escasso, e dessa forma o mercado valoriza muito. Mas é necessário pontuar que nem sempre o que é valorado pelo mercado é o melhor para o bem comum ou tem valor moral, né? O que eu quero dizer é o seguinte: a profissão de jogador de futebol, embora seja muito valorada pelo mercado, ela obviamente não tem mais valor para o bem comum, né, do que a profissão de um professor, de um médico, de um policial, do que de um bombeiro, né? Muito pelo contrário, essas profissões elas têm muito mais valor ao bem comum e à nossa vida do que a profissão de um jogador de futebol. Não menosprezando essa profissão, mas é necessário atribuir devido grau de importância a esses diferentes ofícios, né? Então, valor para o mercado não quer dizer que é o maior valor para o bem comum, né? Isso é muito importante, essa distinção ela é muito importante, justamente porque, infelizmente hoje, boa parte das profissões que deveriam ser muito mais valoradas pelo mercado não são, né? E deveriam ser mais porque elas atendem ao bem comum de uma forma muito mais significativa do que diversas outras ocupações que oferem muito mais ganhos, né? Então, o autor ele faz diversas críticas. Esse livro ele é muito interessante, chamado A Tirania do Mérito. Inclusive, ele aponta, por exemplo, a questão do credencialismo, né? A ideia
de que você ser formado, credenciado, né, você consegue ascensão econômica. Essa é uma ideia complicada porque coloca, né, aqueles indivíduos, obviamente, que têm formação, que têm o diploma, etc., na frente de indivíduos que têm uma grande importância social também, mas que acabam sendo menosprezados por essa ideia meritocrática, né? O Prêmio Nobel de Economia, Friedrich Hayek, né, já apontava, né, que o indivíduo que oferece valor ao mercado, ele não necessariamente merece esse valor que ele recebe, né? Uma coisa é você merecer, outra coisa é você oferecer o valor, né? O valor que os indivíduos oferecem ao mercado não tem relação com o merecimento desses indivíduos, justamente porque existem diversas variáveis que influenciam, né, nessa ascensão econômica, né? Então, essa questão da meritocracia é uma questão muito importante de ser discutida e o debate, infelizmente, às vezes fica muito raso. Mas é necessário entender que meritocracia, de fato, ela não existe, mas a sociedade pode atenuar, né? Pode atenuar o sofrimento daqueles que não conseguem subir, que não conseguem se beneficiar da riqueza que é gerada na sociedade. O capitalismo ele foi o sistema econômico que mais gerou riqueza na história humana, né? Ele foi um sistema econômico que mais trouxe conforto material para as massas. E, infelizmente, hoje nós temos uma desigualdade, por exemplo, no Brasil, que é muito grande. É uma desigualdade realmente exponencial e que não necessariamente tem uma relação direta com o sistema econômico, mas pode ter influência muito grande do próprio governo, né? nas suas políticas que acabam atingindo mais os pobres do que os ricos, né? Como por exemplo a questão da tributação, né? Tributação sobre consumo é algo que acaba fazendo com que o poder de compra da classe mais pobre fique prejudicado e tudo mais, né? Existem diversos problemas políticos e sociais que acabam contribuindo para a questão da desigualdade social no país, né? Então, embora o capitalismo ele não seja perfeito, ele tenha diversos problemas, dentre eles valorizar coisas que não necessariamente são tão importantes para o bem social, né, para o bem comum da sociedade. Enfim, nós temos também muitas vezes o problema do consumismo, né? Nós valoramos, né, muito a visão do consumidor e não muitas vezes a visão do produtor, né? Haja vista, por exemplo, a questão das terceirizações, né? Você produzir mais barato, justamente para oferecer um produto mais barato ao consumidor, melhor, né? Mas muitas vezes essa ideia, a partir da ótica do consumidor, ela deixa de lado um pouco a questão daqueles que produzem, né? Porque você terceirizar da noite para o dia toda uma produção, você acaba afetando milhares de pessoas que dependiam exclusivamente, né, desse mercado, né? Então, é algo muito complicado, é necessário ponderar de certa forma para que nós possamos, né, trazer todos para próximo das benesses materiais que o capitalismo proporciona, né? Então é muito necessário refletir com temperança a respeito do capitalismo e, obviamente, entender que meritocracia é um grande mito. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Sugiro a leitura do livro, né, A Tirania do Mérito, do Michael Sandel. Também tem um bom livro a respeito e que acabou cunhando o termo meritocracia, que é o livro do Michael Young chamado The Rise of Meritocracy, né? Esse é um livro que acabou cunhando o termo meritocracia, uma distopia, né? E é um livro bem interessante que apresenta, obviamente, a falha dessa ideia. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau.